certa disso? Tô falando, eu tô certo? Tô certa disso? Tô? Então, são 3 estados líquidos, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, com relação às moléculas, no estado sólido elas são bem perto uma das outras, não deixa nenhum espacinho, né? No líquido elas já são mais dispersas, onde nós podemos entrar, né? Passar. E no gasoso elas são ainda mais dispersas, né? Então, nós sabemos que a matéria também, além desses 3 estados, ela também muda de estado físico, né? Vocês sabem quais são eles? Quando eu falei que a nossa mãe coloca uma panelinha de pressão, vaporização, deixa eu pegar aqui. Vamos colocação aqui. Qual é? Solidificação. Vaporização. Fusão. Vaporização. Fusão. Tem mais não. Tem vários. Fusão, o que mais? Ebulição, né? É. E aí? Tem mais? Então, esses são alguns que vocês citaram. Certo? Então, no estado líquido nós temos o quê? Deixa eu desenhar aqui bem bonitinho para vocês, um esquema, para vocês entenderem. Minha panela não é muito bonita, mas já vai ser. Então, aqui são os 3 estados principais, né? Sólido, líquido e gasoso. A partir desses que nós temos, esses, não é isso? Então, na ordem dos sólidos, nós temos o quê? Solidificação. Aqui, se o gelo derrete, ele vai ficar líquido. Qual é esse processo aqui? Liquidificação. Solidificação. Não. O sólido é Fusão. fusão. Muito bem. Fusão. Então, se está líquido e a gente congela, ele vai ficar? Que processo é esse? Solidificação. Então, se essa água aqui, a gente coloca ela para ferver aqui.